Ô, Holliday, como é que é o coração do mercado? Você acha realmente que não existe esse coração? Precisa ter amor no mercado financeiro? Conta um pouquinho para mim. Olha, eu acho que o Lula talvez esteja mudando de opinião agora, né? Porque a reação do mercado foi relativamente positiva, né? A Bolsa esteve em baixa nessa quinta-feira, mas as medidas anunciadas pelo Haddad já era aquilo que o mercado esperava. Quer dizer, se aumenta um pouco de imposto por aqui e você reduz um pouco de despesa por ali. Mas a grande questão é a expectativa quanto à execução desse plano. Porque há poucos dias, inclusive logo no início do governo, havia uma expectativa de que não se continuasse a desoneração de impostos nos combustíveis. Houve uma pressão política muito forte do PT sobre o Ministério da Fazenda, que estava prestes a assumir, e houve a prorrogação dessa desoneração por mais 2 meses. Agora, a grande dúvida no mercado é a seguinte: será que o Haddad realmente ele tem essa autonomia dentro do Ministério da Fazenda para manter essas medidas que ele está anunciando, ou ele vai ceder na primeira reação da ala política? Além desse medo, desse receio do mercado, há uma outra grande questão aí. O aumento de impostos causa um custo político muito grande para o governo. E ele não seria necessário, pelo menos não nesse primeiro momento, se não tivesse sido aprovada aquela PEC do fim do mundo, que inclusive foi amplamente apoiada aí por uma parcela significativa da imprensa. Então, essa pressão sobre o aumento de impostos, principalmente vinda da classe média ou de um Lula já não tem uma grande aprovação, pode fazer com que lá no fim das contas nenhuma dessas medidas seja aprovada e a situação fiscal do governo fique pior ainda. Portanto, a relação com o mercado, apesar de ter melhorado um pouquinho, não é das melhores, principalmente da indústria nacional, como a gente viu aí da Fiesp. No caso da Fiesp, eu até recentemente me encontrei num evento com o ex-presidente Paulo Scaff e ele me relatou uma briga política muito forte que está acontecendo lá. Não sei se você tem esse conhecimento. Tem uma briga muito política forte, principalmente dessa questão, porque o próprio presidente da Fiesp hoje é o filho do ex-vice-presidente do Lula, né, o Zé de Alencar, e tem uma ligação muito forte com o PT, e tem uma ala da Fiesp muito insatisfeita, né, com isso, talvez com uma certa ideologização, um certo aparelhamento lá que possa vir a estar sendo feito. Enfim, nós acompanharemos as próximas aí ações em relação a isso, mas vai dar notícia essa história da Fiesp. O Ale, deixa eu te perguntar em relação a essa treta eterna, né, do Lula com o mercado. Me parece que ele não consegue abandonar isso e compreender talvez que o mercado ele não é um ser humano, né? Ele quer na realidade que o mercado ele tenha braço, perna, cérebro, né, pés, uma articulação política organizada, né? É importante a gente deixar claro que o mercado é um termômetro, né? O mercado não é a febre. Então, quando você tem um paciente com febre, você tem que combater a febre e não jogar fora o termômetro. E o mercado é um termômetro. O mercado, ele diz o seguinte: o chamado mercado, que é um conjunto de centenas de milhares de pessoas que estão ali comercializando títulos, papéis, comprando, vendendo, eles trabalham muito com expectativas. Então, se essas pessoas, no conjunto delas, elas acham que você tem um governo que não vai conseguir honrar seus compromissos, essas expectativas impactam diretamente no preço dos ativos. Então, por exemplo, você vai emprestar dinheiro para o governo mais caro, com juros mais altos. Por quê? Porque você desconfia que o governo não vai pagar e não vai honrar os seus compromissos. Aqueles títulos, por serem mais arriscados, eles ficam naturalmente mais caros. Então, o Congresso Nacional é que deveria, na verdade, estar fazendo esse papel fiscalizador em relação ao orçamento, mas desde o famigerado orçamento secreto, você tem um Congresso que praticamente deixa passar tudo e, pelo contrário, está adorando gastar dinheiro. Então, hoje o mercado, na verdade, acaba sendo essa última cidadela de resistência para a gastação do governo, que era já uma característica do governo anterior, um governo supostamente liberal, mas que entregou o país com vários estouros no teto de gás, com PEC kamikaze, com PEC dos precatórios, enfim, com quase 1 trilhão aí de estouro de teto.
E aí um governo de esquerda, que tradicionalmente não gosta de teto de gastos, ele já recebeu essa porteira aberta. A boiada já estava passando. E aí ele falou, ótimo, vou continuar deixando os bois passando. Então é um momento muito complicado. Exatamente. É um momento complicado para as contas públicas. Então que bom que você tem aí, entre aspas, o mercado para poder segurar um pouquinho as rédeas dessa confusão, porque quando você tem um país com as contas descontroladas, quem paga a conta somos todos nós. Vocês sabem que nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 39 minutos para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira. Eu estava pensando aqui, não sei se vocês viram ontem, o Lula fez uma coletiva de imprensa com alguns jornalistas, aliás, uma coletiva não, um café, né? Que é aquele café tradicional com jornalistas e amigos. E ele... fez uma frase assim que me tocou profundamente, assim, Marrom. Eu fiquei muito emocionado, assim, porque ele disse que ele vive numa situação muito trágica, assim. Trágica, eu sei qual é a declaração. De tá tendo que morar num hotel de luxo pago pela população, porque a Janja viu alguns defeitos ali nos tapetes, enfim, nas cadeiras, e há uma reforma sendo produzida ali. E aí ele diz o seguinte, o que nós estamos tentando fazer é não ter que fazer licitação, porque eu não posso esperar 90 dias nessas condições, né? Uma condição subhumana, né? Viver num hotel de luxo pago pela população é um negócio assim, claro. Gente, assustador, surreal, né? Claro, não, é lógico, assustador, não é, Fê? Você não acha? Não, eu vou pegar esse daqui agora. É um negócio assim assustador. Mas o meu ponto, que eu acho que é válido da gente discutir, é o seguinte: se isso fosse uma fala num governo Bolsonaro, e por mais críticas que eu pelo menos possa vir a ter ao Bolsonaro, eu acho que o tratamento ele seria absolutamente diferente. Não, nós completamente diante, de um verdadeiro caos. crime. Não, e um presidente falando que, não quer fazer uma licitação. Não. Vocês imaginam o caos que seria isso? Nossa. Nesse momento, eu acho que ele poderia, ter ficado quietinho, sabe? Até porque é o seguinte, olha, você veja bem, né? E eu acho que foi bom você tocar nesse assunto, porque se fosse realmente o Bolsonaro, hoje a imprensa estaria um caos. Um caos. Presidente não gosta de morar em hotel de luxo. Essa é a grande verdade, entendeu? Presidente, enfim. Você sabe como funciona e como funcionou toda a história. Agora, o Lula, né, e a Janja, né, a casa da mãe Janja, né, falar justamente sobre essa questão de que ele precisa de 90 dias para mudar, que ele não pode mais morar nessa quase de uma forma extremamente insalubre, né? Não, porque o jeito que ele fala... Ele diz que é incapaz de trabalhar no assim, hotel. Tipo, o jeito que ele falou me tocou. Um hotel de luxo, um hotel de luxo onde eu fico imaginando que a alimentação deve ser precária, né? Aonde não tem café da manhã, pelo amor de Deus. Segurança também não existe nesse hotel. A gente não existe absolutamente muito, nada. Então, assim, duros. E aí? Eu acho que na verdade, ou ele fez isso justamente para causar, porque não tem outra explicação, né? Ou ele realmente está mostrando uma outra face, que realmente era aquela que talvez nós já esperaríamos. Posso falar uma coisa para vocês? A questão é não querer fazer a licitação. Gente, uma coisa que ele tem que ser exemplar. É inacreditável. O meu ponto não é nem o que ele falou, porque esse é o Lula, pelo menos para mim. Esse é o Lula dos privilégios, é o Lula que gosta de utilizar a máquina pública em benefício próprio. Esse é o Lula, esse sempre foi o Lula e esse sempre será o Lula. O meu ponto não é esse. O meu ponto é a repercussão disso na imprensa, eu achei baixa. Não, mas aí tem uma justificativa. Sim, porque os vândalos foram lá no domingo e tumultuaram todo o processo. Tudo, e acharam a minuta lá na casa do cara e o noticiário virou. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse momento de leveza da imprensa com o presidente Lula precisa acabar uma hora. Não dá para ter essa leveza. Nós estamos aqui simplesmente com uma fala de um presidente da República não querendo fazer licitação porque ele está se sentindo mal de estar num hotel de luxo pago pela população. Mas você que é do noticiário sabe muito bem que a gente é pautado, o noticiário é pautado pelo que está fervendo, né? O que estava antes da destruição lá em Brasília? Era a menina lá que era ministra, me foge o nome agora, que estava ligada à milícia. Do turismo. Daniela Carneiro. do Vaguinho. Isso. Alexandre sabe que só falavam...
a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. A deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, supostamente envolvida com milícia, alguns apoiadores, cabos eleitorais. Então, o negócio estava fervendo. Quando estava fervendo, vieram, o pessoal falou, vamos fazer um assunto novo. Vamos fazer um assunto novo que está muito calmo. O pessoal ajuda. Brasília. Sem aí não tem como a imprensa também falar agora que o cara quer fazer uma reforma, primeiro na Granja do Torto, que ele falou que estava destruída, parecia até que não estava morando ninguém lá. Como é que dá para entrar numa casa com o tapete furado? O tapete furado. Agora, morar em hotel não é fácil. Pode parecer hipocrisia. Eu viajo muito, porque às vezes fico 10, 15 dias, ficar longe de casa em hotel, de luxo, você acorda naquela banheira de massagem e você fala, o que eu tô fazendo aqui? Não é fácil pra gente. Aí vem o café da manhã continental e você fala, meu Deus, eu não aguento mais comer. Paulinha, eu vou te falar, esses dias mandaram um café da manhã, eu tava na banheira, e aí não veio aquela manteiguinha que eu gosto. Bicho, aquilo deprime a gente, aquilo leva a gente lá pra baixo. Então eu entendo, Lula. Eu sou um cara que eu tô aqui pra entender as pessoas com amor. Entendeu, Alexandre Borges? Entendi, perfeito. Eu posso dar uma dica pro Lula, então? Se o Lula não quiser fazer essa licitação, ele pode ligar pra OAS, que eu ouvi dizer que ela fez uma reforma no triplex no Guarujá, que ficou ótimo. Então, de repente, bem a OAS lembrado, pode fazer Ale. também essa reforma aí, né? Essa licitação. Ô, Holiday, me ajuda aí. Que hotel que você tá ficando? eu quando eu fico em hotel de classe econômica. Mas olha só, uma coisa interessante que eu acho, o Glenn, esses dias, inclusive, estava postando justamente sobre isso. A imprensa brasileira, ela está se acostumando, de alguma forma, digamos, deixar passar certas coisas vindas das autoridades, porque acha que tem outras coisas mais graves, golpes que podem acontecer, etc. Só que, assim, não é papel da imprensa apenas referendar aquilo que uma autoridade faz. Gente, a gravidade de você dispensar uma licitação, seja por que for. A licitação ela é num processo limpo, transparente, onde todo mundo tem acesso, onde tem concorrentes. Se você elimina a licitação, você vai lá e compra de um fornecedor que é seu amigo, que vai cobrar um pouco a mais e depois tem uma sobra ali, um superfaturamento. Quer dizer, esse tipo de coisa não podemos admitir e é papel, evidentemente, da imprensa e de todo cidadão brasileiro fiscalizar isso e repudiar esse tipo de declaração do Lula.